Bom dia, paz. Vamos ler Hebreus, né? No capítulo 11, no versículo 6, que diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O Salmo 46, ele nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Então você percebe aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você percebe aqui que esse salmista, aqui no Salmos 46, ele está exercitando a fé dele em Deus. Você percebe que as palavras do salmista demonstram confiança em Deus, demonstram experiência em Deus, demonstram relacionamento com Deus, e ele sabe exatamente quem Deus é. E como é que estamos exercitando a nossa fé diariamente no nosso Deus? Ele diz assim que Deus é refúgio dele, refúgio. Sabe o que significa a palavra refúgio? Um lugar que oferece paz. A proteção que se pede a alguém. E a fortaleza, né? É um lugar fortificado. Então, para o salmista, Deus é esse lugar fortificado, em quem ele encontra paz, em quem ele pode pedir proteção. E a nossa fé, ela é fortalecida diariamente nas pequenas coisas. Através da leitura da palavra, através da oração, nós podemos fortalecer a nossa fé. Através da palavra, lendo e praticando. Através da oração, levando para Deus o nosso dia a dia. Nos momentos de alegria, nos momentos de aflições, deixando Deus conhecer através da nossa própria boca, porque nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas há uma diferença quando nós reconhecemos Ele dentro do nosso coração, que Ele é o nosso refúgio, quando dobramos os nossos joelhos e levamos para Deus o nosso dia a dia. Porque estamos demonstrando para Ele que cremos, que dele vai vir a resposta. Que precisamos dele. Não apenas uma vez na semana ou 2 vezes na semana quando vamos ao culto, mas precisamos dele diariamente. Precisamos receber dele as instruções para poder conviver com as pessoas, para poder demonstrar para as pessoas esse Deus, essa fé em Jesus Cristo. Temos Jesus Cristo sendo nosso autor e consumador da nossa fé, nos lugares onde estamos, através da presença de Deus na nossa vida, nós podemos, sim, demonstrar às outras pessoas que estão ao nosso redor
da forma que resolvemos os nossos conflitos nos relacionamentos ou da forma que nós nos relacionamos com as pessoas, nós demonstramos e exercitamos a nossa fé para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando você tem conflitos no seu relacionamento, seja no âmbito familiar, profissional, seja na igreja, você leva esse conflito primeiramente a Deus, antes de falar com qualquer pessoa. Você pede sabedoria a Deus para reconhecer o que você precisa melhorar, que está impactando o seu relacionamento com aquela pessoa. Você tem uma resposta branda para dar àquela pessoa naquela situação, porque isso é exercitar a nossa fé. É exatamente praticar aquilo que a palavra de Deus nos diz no nosso dia a dia, estamos exercitando a nossa fé. E a partir do momento que temos essas experiências com Deus, pequenas experiências, a nossa confiança nele vai aumentando. Porque eu vou dar um exemplo para você muito simples aqui. Digamos que sempre tem uma pessoa de manhã em uma parada de ônibus. E todos os dias você passa pelaquela mesma parada e naquele mesmo horário. Então você reconhece aquela pessoa porque você já a viu algumas vezes. Mas você não a conhece, porque você não sabe o nome dela, você não sabe onde ela mora, você não sabe onde ela trabalha. Você não construiu um relacionamento com ela para saber quem é ela. Você sabe que ela está ali, mas você não a conhece. E com Deus é a mesma coisa. Quando lemos a palavra e não praticamos, quando não buscamos ao nosso Deus através da oração, nós não conhecemos a Deus. Porque para conhecer, nós precisamos falar da nossa intimidade, do que carregamos aqui no nosso coração. Quais são as nossas angústias. Como é nosso dia a dia. Porque eu sei e você sabe que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo o que acontece. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas você percebe que é uma diferença quando eu vou até Deus e falo: Deus, hoje meu dia foi maravilhoso, eu quero lhe agradecer por ele. Ou quando eu vou até Deus e digo: Deus, eu estou passando por uma situação que eu não sei resolver, me ajuda. E aí eu conto para Deus. Quando eu abro meu coração a Deus e digo: Deus, eu não consigo me relacionar bem com aquele irmão, com aquela irmã. Deus, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Você percebe que há uma diferença nisso? Entre você saber que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e você se buscar o seu relacionamento com Deus a partir das suas vivências, há uma diferença. Porque nesse segundo exemplo, você está, além de saber que Deus existe, né, como nos diz lá em Hebreus, além de saber que Ele existe, né, você se aproxima de Deus e sabe que Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. E a recompensa, quando nós buscamos a Deus em aflição, é encontrar paz, é encontrar alívio, não é? É encontrar resolução para aquele contexto que estamos vivendo. E Deus pode nos dar isso diariamente. Então, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, estamos exercitando a nossa fé. E aí vamos ter confiança nele e vamos saber quem ele é. E experimentar
da graça dele, porque a graça é experimentada. Um outro exemplo. Se eu pegar um bombom aqui, digamos que eu vou tomar aqui esse comprimido aqui. Eu tomo esse comprimido, eu vou sentir o sabor. Você vai apenas ver. E para você sentir o sabor desse comprimido, você vai precisar tomá-lo. Então, a experiência com Deus é da mesma forma. Eu não posso ter experiências com Deus a partir daquilo que eu escuto do outro. A minha experiência, ela tem que ser real. E eu tenho que buscá-la diariamente, através da oração e através da leitura da palavra e praticando aquilo que Deus me diz para fazer a partir da palavra que eu leio. Então essa palavra nos diz hoje, Deus é o nosso refúgio, a nossa força, a nossa fortaleza, em outras versões. Não teremos medos, porque Ele é o nosso socorro em tempos de aflição. Então essa palavra está sendo proclamada. Exercite a sua fé hoje a partir dela. Busque a Deus, tenha Ele como seu refúgio. Não vá falar primeiramente com uma pessoa. Não vá falar primeiramente com o seu pastor. Primeiro busque a Deus, primeiramente. Quando for necessário, Deus vai apontar a pessoa certa que vai lhe ajudar. Não na sua força do seu braço, mas aquela pessoa que vai poder lhe ajudar naquela aflição enviada por Deus. Porque muitas vezes, ao procurar várias pessoas, primeiramente não procurarmos a Deus, vamos batendo em porta, falando nas nossas aflições, muitas vezes para várias pessoas, e não vamos encontrar aquela palavra direcionada a qual nós precisamos para resolver, porque fomos bater na porta errada. Então, como cristãos, nós devemos procurar primeiramente a Deus e, se for preciso, orientado por Deus, a outras pessoas. Porque as pessoas também são bênçãos na nossa vida, mas temos que prestar atenção que as pessoas são bênçãos, mas quando são enviadas por Deus na nossa vida. Através de Deus, aquelas pessoas são bênçãos na nossa vida. Através de Deus, tudo vem a partir de Deus. Então, que nessa manhã, tomamos posicionamento de primeiramente buscar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Ele, sim, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É um lugar em que encontramos paz, em que encontramos amparo, em que encontramos proteção. De quem vamos receber sabedoria para saber lidar no nosso dia a dia. Que essa palavra, assim como ela fortaleceu hoje a minha fé, mais um dia, a minha porção de fé, ela foi fortalecida, que ela fortaleça também a sua vida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento em Cristo Jesus, hoje Ele possa fortalecer você também e lhe dar essa paz. Um abraço.